Olá, alunos do CPMG Nível das Neves. Aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, professor de Sociologia da segunda série. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar a correção das atividades propostas do último dia 4 e com o intuito de fazer uma correção, essa aula vai ser uma aula mais breve para justamente discutir os conceitos de sociedade e comunidade, mais sobre a ótica do Ferdinand Tonnet, que é o sociólogo alemão das Ilhas Frísias, como eu bem expliquei para vocês na aula expositiva que nós tivemos sobre esse primeiro texto do segundo bimestre. E ele, o Ferdinand Tonnet, ele vai fazer uma diferença entre a Gemeinschaft, que é a comunidade, e a Gesellschaft, que é um dos seus textos principais, que é Sociedade, em 1887. Só para a gente retomar umas características gerais que ele coloca em termos da sua teoria, ele vai mostrar que a sociedade, a comunidade, a Gemeinschaft, ela geralmente em termos de territoriais são sociedades pequenas, tem como características laços familiares e grupos fortes, né, com uma intensa homogeneidade ali por conta do fato de terem metas e crenças comuns, igrejas, relações sólidas, laços de amizade. Então você tem aí uma interação e uma confiança muito grande, baseado sobretudo nessa composição da consanguinidade da família, de coabitação, como bem ele ressalta, com relação à questão territorial, os vizinhos, afinidade espiritual com relação aos amigos. Então você tem essas características da vida social em conjunto, marcado por essa dimensão de uma certa intimidade, de laço entre as pessoas. Suas relações têm valor por si mesmas, porque elas não dependem de algo externo ou seja, de um fim objetivo externo a ela mesma para que ela se efetive. Já a sociedade, ele pega ali aquela análise marxista da passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Você tem assim uma mudança brusca na passagem da comunidade para a sociedade. Você tem a sociedade de ação sempre maiores, marcado por uma intensa divisão social do trabalho, aquela ideia da DST, que a gente trabalhou com Durkheim, trabalhou com Marx. Então você tem uma mobilidade social maior, porque as pessoas podem mudar de posição, de status social, ou seja, ela pode melhorar de vida, ficar rica ou também empobrecer. Você tem uma condição social muito mais abrangente, né? As sociedades têm maior mobilidade social. Em termos de relações, se a gente compararmos com a comunidade, são relações marcadas por uma certa impessoalidade, são relações mais superficiais, mesmo porque com a expansão da territorialidade, até mesmo da questão da densidade demográfica, não tem como você estabelecer relações com várias pessoas. E a própria dinâmica do ritmo de vida, do trabalho, o trabalho nas fábricas, toda essa mudança que houve, muda consequentemente o foco das pessoas, né? Você tem ali as pessoas mais focadas em termos de interesse próprio, uma diversidade muito grande de ritos, de mitos, de religião. Tudo isso vai influenciar no que Ferdinand Tonnet está levando em consideração para descrever a sociedade. Você tem uma interdependência maior, típica da vida urbana, né? Com relações mais utilitaristas, sem uma ênfase naquela ideia de vínculo por afinidade e consanguinidade, que é tipo das comunidades. Então você tem relações mais fluidas, orientadas para alcançar um fim objetivo, e sempre os interesses próprios, como eu já disse para vocês. Então você tem os grupos que, digamos, esses grupos sociais da sociedade, você tem ali uma cláusula muito forte, que é a questão do indivíduo, né? A noção de indivíduo, que é muito forte, a autonomia, de liberdade, que é vinculado a partir das próprias demarcações de interesses, de preferências, que vislumbram aí essa possibilidade que houve essa passagem para Ferdinand Tonnet da comunidade para a sociedade. Então vamos às questões para a gente entender melhor. Não, antes, só um adentro antes,
que tem uma teoria da vontade, né? Ele vai fazer uma teoria da vontade, Fernando Tonet, para pensar essa mudança, e vai falar que existem dois tipos de vontade. A teoria da vontade na comunidade é uma vontade mais, digamos, natural de agir de forma cooperativa. Essa vontade, ela é típica dessa comunidade porque justamente ela, digamos, ela é uma vontade mais natural. Na prática, isso significa que é esse impulso de tentar agir ou de tentar fazer com que aqueles que estão próximos de você tenham uma vivência mais adequada, mais confortável. Não quer dizer que o homem é bonzinho, que é nessa ideia, não. Ele quer identificar, o Fernando Tonet, como esses grupos se posicionam diante das suas metas comuns e por isso, de certa forma, eles vão se aproximar mais. Então, você tem aí uma vontade muito mais específica em que você tem uma consolidação instintiva, digamos, de algo que acontece e as pessoas vão agir de maneira bem instintiva, dada a ideia do costume, do lugar, digamos, tem aquela conotação de uma certa obrigação moral, em que eles levam sempre em conta o certo e o errado ao agir. Então, minha ação tem que ter essa obrigação de cooperação. Então, você tem assim, esse costume muito presente na teoria da vontade específica aí das comunidades. Já a vontade típica da sociedade é uma vontade mais racional de agir para algo mais específico. Por que ele está dizendo isso? Porque você tem a vontade mais focada nas metas do sujeito, uma vontade objetiva, pessoal. Então você tem assim, as sociedades capitalistas valorizam muito essas questões das metas próprias. Então o próprio comportamento humano e a própria vontade vai seguir um pouco esse viés. O modo de agir de maneira mais racional, sem levar em conta outros aspectos, outras características básicas da sociedade. Então você tem essa forte valorização do indivíduo, do eu. Então isso vai orientar toda uma reflexão de interpretação por parte do Fernando Tonet, para ele justamente canalizar essa ideia, mostrando que o interesse próprio é sempre levado em conta. Você tem a sociedade capitalista vai valorizar demais o individualismo e, consequentemente, a vontade está mais ligada a esse foco, essa dimensão das ações racionais, porque você quer encontrar algum objetivo com isso, né? Você tem um objetivo. Então, são o tipo das sociedades contemporâneas, digamos, esse foco, esse individualismo, essa vontade mais racional de agir a partir de metas. Então vamos às questões. A primeira questão é a tirada da Universidade de Pernambuco. Vamos lá, ler e comentar. Segundo o sociólogo alemão Fernando Tonet, há uma profunda diferença entre o conceito de comunidade e de sociedade. Essa diferença se configura devido ao fato de... Então ele está perguntando qual que é essa diferença, porque ela se configura. A letra A comunidade não desenvolve um sentimento de coletividade, ao contrário da sociedade. Então a letra A está de cara errada, porque esse sentimento de coletividade é típico da comunidade, que são pequenos territórios, então você tem aquela vontade mais voltada para a cooperação. Então a letra A está errada. Se a letra A está errada, consequentemente, a gente for a letra S, ela também está errada, porque não pode ser ela, porque todas as alternativas estão corretas, a letra E. Então você mata duas de cara. Sobra só três alternativas. Vamos ver. Uma sociedade é composta por várias comunidades que determinam o seu funcionamento. Não, você tem uma mudança muito drástica da comunidade para a sociedade. Não é que a sociedade é composta por várias comunidades. Você tem a comunidade, mas para mostrar a distinção típica da sociedade para a comunidade, Fernando Tonet vai mostrar essa radicalidade que a sociedade chega na sua composição, que vai desmerecer todas aquelas relações de consanguinidade, de coabitação de território, que é típica das comunidades e, sobretudo, também da afinidade espiritual. Então, você tem aí outras características que fortalecem muito mais essa ideia aí, não de várias comunidades dentro da sociedade, mas de uma característica típica da sociedade.
Então vamos à letra C. Uma comunidade é unida de acordo com a existência de um sentimento de afetividade coletiva, enquanto a sociedade é uma união de acordos racionais de convivência. Se nós formos olharmos, essa questão está muito certa em todos os aspectos. Você tem a comunidade ali, as características de um sentimento de afetividade coletiva, típica das comunidades, que tem aquela vivência, digamos, muito mais de sociedade pequena, que você tem laços familiares, grupos fortes, metas comuns, você tem uma interação baseada na confiança e na comparação, uma vontade de agir natural, de forma cooperativa. Agora, as sociedades aí, como ele bem coloca, tem acordos mais racionais de convivência, que é tipo da vontade racional, e daquelas características que eu já citei para vocês, de uma sociedades maiores, marcada por um forte individualismo. Então, essa aqui é a alternativa certa. Só para fechar, vamos ler a letra D. Então, as sociedades são marcadas por uma homogeneidade, já está de cara errado, porque elas são heterogêneas, as sociedades, sobretudo por causa dessa mudança da divisão social do trabalho. Você não tem mais aquela ideia muito forte das comunidades em que elas compactavam de metas e crenças comuns. Lembra do individualismo? O individualismo mostra bem essas características da sociedade, não da comunidade. Então, de cara, ela já está errada. E quando ele fala que essa heterogeneidade, ela é típica da sociedade, ele fez a troca aqui das características. Vamos então à questão 2, deixa eu enquadrá-la aqui. Comunidades geralmente são grupos formados por familiares, amigos e vizinhos que possuem um elevado grau de proximidade uns com os outros. Nas comunidades, as normas de convivência e de conduta de seus membros são interligadas à tradição, religião, ao consenso e respeito mútuo. Por outro, na sociedade é totalmente diferente. Esse contato não existe, prevalecendo os acordos racionais de interesse. Não há o estabelecimento de relações pessoais e, na maioria das vezes, não há tamanha preocupação com o indivíduo, fato que marca a comunidade. Por isso, é fundamental haver um aparato de leis e normas para regularem a conduta dos indivíduos que vivem em sociedade. Nesse sentido, é correto afirmar que o responsável em desempenhar o papel do regulador dessas relações eu vou deixar a certa por último. Então, não seria o juizado de pequenas causas, porque ele estaria restrito só a um pequeno âmbito, só essa questão comercial. Ministério Público, também não. Ele está falando de um órgão, digamos, naquele conceito que a gente estudou nos agentes sociais, ele está falando de uma instituição. Então, não é um mero aparato da instituição. Ministério da Justiça está meio certo, não está tão certo. A Igreja Católica Apostólica Romana sabe que nas sociedades tem uma forte característica a questão das várias religiões, das várias morais religiosas. Então, não pode só a Igreja Católica, a gente tem outros tipos de instituições eclesiais aqui, como protestante, outras denominações religiosas típicas do próprio fenômeno da sociedade. Então, aqui sobre, a mais certa seria o Estado, porque o Estado que compete como uma instituição reguladora no que tange aos possíveis dissidências que há entre os indivíduos, ou até mesmo com a normalidade jurídica e política, de cuidar dessas questões, de regular as questões entre as relações humanas, sobretudo nas sociedades contemporâneas. Então, o Estado, quando a gente estudar a teoria do Estado, vocês vão entender por que ele nasce. E uma das alternativas do nascimento do Estado, pensado pelos teóricos modernos, é justamente para regular, com um papel moderador e regulador das relações humanas. Então, é a letra A. Questão 3. Deixa eu enquadrar aqui. Então, a pergunta quer saber, para Ferdinando Tonnet, o que é a sociedade em suas características. Então, vamos lá. É formada por um conjunto de leis e regulamentos racionalmente elaborados. A questão me parece que está muito certa, né? Vamos ver as outras para ver se tem alguma mais completa. B. Formada por relações sociais que tendem a ser informais
e pessoais. Não, elas são informais e impessoais, não são pessoais. Formada por indivíduos que dependem diretamente um dos outros para o seu sustento. Não diretamente, existe uma relação de interdependência, né? Essa relação mais direta seria muito mais típica das comunidades pequenas. A gente for pegar uma comunidade indígena, por exemplo, em que você tem uma independência direta no que tange às relações sociais de trabalho, que é muito focada na questão do sexo e do trabalho, da força física. Então você tem uma dependência mais forte nas comunidades, formada por relações pessoais apenas primárias, haja vista o grau de integração dos indivíduos. Não, relações pessoais não de cunho primário, não tem essa forte integração entre os indivíduos. Lembra que eu estou falando aqui sobre as relações impessoais aqui, então não tem essa relação de integração primária, como ele está dizendo, sustentada pela igreja, Estado, poder público e polícia, que determina os laços de amizade dos indivíduos. Então essa não é a função da igreja, nem do Estado, nem da polícia. Então são outras funções na sociedade que essas instituições exercem. Então, pressupondo que todas essas têm algo de errado, a mais certa é a letra A, que você vai for olhar, é a certa mesmo, que é formada por um conjunto de leis e regulamentos racionalmente elaborados, que é tipo da sociedade, que daí você tem o Estado, que vai regular essas relações, como a questão 2 bem revelou. E você tem aquela ideia de uma vontade mais racionalizada, que é típica das sociedades, que tem aquela ideia de relações predominantemente pessoais. Então é preciso ali algo que regule alguma possibilidade de conflito entre os indivíduos. Então eles têm pela própria divisão social do trabalho também, tem essas características muito mais impessoais e muito mais voltada para essa questão de um comportamento individual e menos corporativo. Então eu preciso de leis para isso, para digamos, o Estado para regular essas relações, como um papel aí de moderador e como a própria questão falou aqui, um papel regulador das relações. Então é a letra A. Vamos à questão 4. Ao elaborarmos o estudo sobre algumas comunidades, notamos que essas são marcadas por uma proximidade física, territorial, né, também pequena, que residem em tais espaços. Pois bem, das alternativas abaixo, a que não se adequa, eu quero errada, à definição sociológica das comunidades. Vamos ver. Nitidez territorial, tem uma nitidez territorial, principalmente porque é pequena, então dá para ter uma relação mais de proximidade, consanguinidade, com os vizinhos, com os parentes, de laços consanguíneos. Grandeza territorial, essa de cara vocês podem marcar que está errada, porque a comunidade tem essa dimensão em termos de espaço geográfico, por ser muito pequenas. Então, essa aqui já está errada, porque se for olhar as características de baixo, homogeneidade, é típico da comunidade, relações pessoais diretas, é típico da comunidade, e dimensões territoriais pequenas, que é o oposto dessa. Então, é a letra B. As 5 são características da passagem da comunidade para a sociedade, segundo Ferdinand Tonnet, exceto, lembra que é uma macete que eu sempre falo para vocês, quando colocar o exceto, sempre coloca o não aqui, quando você estiver fazendo algum vestibular, algum Enem, para você saber que você tem que marcar a errada, porque na correria pode ser que você não lembre, você até sabe a questão e marque a certa, sabendo por um vacilo, mas na verdade você até sabe, você marca sem saber que na verdade você quer a errada. Então vamos à passagem. Eu quero a errada. Esse fenômeno foi descrito por Ferdinand Tonnet como predominância da vontade arbitrária, racional, sobre a natural, certo? A sociedade está construída sob a hegemonia dos capitalistas e da classe burguesa, sendo a cidade o lugar da exploração da classe trabalhadora. Como disse para vocês, o Ferdinand Tonnet vai buscar aquela passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, e ele vai, digamos, mostrar, a partir da análise da comunidade e da sociedade, como a sociedade tem essas relações de classe baseadas na divisão social do trabalho. Então está certa. Conforme o pensador, se na comunidade os homens permaneciam unidos apesar de todas as separações, na sociedade permanecem separados não obstante a todas as uniões. Sim, tem essa forte dimensão do laço em que os homens, quer dizer, aqui você tem um laço mais forte nas comunidades, e aqui você tem, digamos, na sociedade, eles permanecem separados,
apesar de ter uma certa união, você tem grupos ali que ainda permanecem unidos, tipo as famílias, o vizinho, mas eles estão separados, porque a questão do espaço territorial, a questão da própria vida, a dinâmica da vida corrida, das empresas, da divisão social do trabalho, então você tem essa separação grande também, apesar de haver algumas pequenas comunidades, ou união, até mesmo, digamos, relações de proximidade ainda, mas marcadamente a sociedade tem essa dimensão da separação. No campo das relações sociais se daria o enfraquecimento das relações de parentesco, dos costumes, da tradição, voltando-se para relações mediadas pela razão, pelo interesse. Isso é típico da passagem, realmente. Você tem um enfraquecimento do parentesco, dos costumes, da tradição, porque você tem lá a vida cotidiana muito mais corrida e até mesmo pela diversidade da sociedade, em termos de costume, de moral e até de vivências. Então você tem aí toda uma mudança com relação aos costumes e à tradição. Muitas tradições se perderam e as relações são mediadas pela dinâmica do trabalho, da razão, de fins específicos. Então você tem tipicamente isso aqui na sociedade. Então o que sobra, qual é a letra E? Vamos ver se ela está certa. Então, na passagem do modo de vida rural para o urbano, não houve uma ruptura na organização dos núcleos da vida comunitária. Está falando que não houve. Na verdade, houve muita mudança nesse ciclo da organização, sobretudo na questão dessa vivência comunitária. Não tem tanta essa vivência comunitária na vida social. Olha aqui, tanto que nossas relações são mediadas pela razão e pelas questões dos interesses próprios, a noção de indivíduo que é muito forte. Então essa é a errada, é ela que não mostra as características da passagem da sociedade da comunidade para a sociedade. Desculpa. Vamos para a última questão e já finalizando essa parte da aula, das correções. Muitos sociólogos costumam fazer distinção entre sociedade e comunidade. Em sentido amplo, a expressão sociedade se refere à totalidade das relações sociais entre os seres humanos. Para Ferdinand Tonnet, marque a alternativa correta. O que ele está dizendo aqui que está certo em termos dessas alternativas? Então vamos ler e ver qual que é a certa. Não existe distinção entre sociedade e comunidade. Está errado, porque existe uma grande distinção. Eu já falei para vocês de todas as características. A comunidade se dá pelas relações superficiais e autônomas. Isso aqui é características não da comunidade, mas da sociedade. A comunidade é muito mais ampla em seus sentidos, pois a psicologia dos indivíduos sustentadas pela rigidez. Não, elas não são amplas e não é sustentada pela rigidez. Você tem aquela ideia das comunidades ali pela própria divisão social do trabalho, as organizações tradicionais, como a família, os costumes, os hábitos, preservam essa ideia de que, pela própria psicologia, que não tem essa rigidez, é muito mais homogênea, muito mais aquela ideia de cooperação, como eu já disse para vocês. Letra D, a comunidade é definida pelo ato de viver junto, de modo íntimo, privado, exclusivo, como na família. Essa consideração pode estar certa, vamos ver se a letra E está mais completa. A urbanização só fez crescer o sentido de comunidade, haja vista que as relações foram se afrouxando. Aqui tem alguma coisa que não está muito bem colocada, a gente for olhar. Então, sim, a urbanização só fez crescer o sentido de comunidade? Não. Você tem uma mudança brusca em todos os sentidos da relação comunitária. Não foi só os laços que foram afrouxando. Você tem aqui toda uma divisão social do trabalho marcada no capitalismo que vai, digamos, fazer com que mude todo um processo de urbanização, de relações sociais. Até mesmo a questão das relações de classe postas pela divisão social do trabalho não foi apenas um afrouxamento dos laços, das relações, foi muito mais que isso. Em todas as perspectivas que eu já disse para vocês das características da comunidade, a apreensão do indivíduo, a vontade racional, a questão das relações fortemente marcada pela impessoalidade, pelos interesses mais racionais, e toda a estrutura da sociedade muda, não é só as relações que se afrouxam. Então,
ainda permanecendo na letra D, ela que acerta, que pelo menos ela está dizendo que a comunidade trazia essa ideia do viver junto, modo íntimo, privado e exclusivo, como na família. E a família, os laços de consanguinidade, até mesmo de territorialidade, a relação com os vizinhos é muito marcada para essa ideia da intimidade, do conhecer o outro, de ter uma vivência mais, digamos, privada e exclusiva mesmo. Então, esse foi a nossa aula corrigindo os exercícios. Muito obrigado pela atenção de vocês, corrijam. Para qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp ou nos fóruns que possivelmente a gente vai fazer e a gente vai esclarecendo alguma outra dúvida que ficou. Muito obrigado, tenha um bom dia.